Saudações, Duques e Duqueiras tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais esse vídeo. Você sabia que eu botei férias? Férias que eu não gostei, né? Tudo bem. Bora. Bora falar sobre mais jogadores no Fluminense? E bom, eu só quero dar o disclaimer aqui que eu vou falar uma coisa para você. Amanhã eu vou fazer um vídeo especial comentando bastante sobre todas as contratações aí do Fluminense. Porque eu acho que eu preciso fazer um vídeo especial único, né, realmente de 12 horas, que vai ser meio chato para alguns, mas vai ser interessante para outros, tá bom? Então, vamos comentar sobre o Vina? Então, vamos lá. Para quem não sabe, né, o Fluminense inicia conversas para contratar a Vina do Ceará. O meia chegaria para substituir Natan, que não ficará no clube, no Tricolor, em 2023. Tudo bem? Vamos lá. O Vina, ele tem 31 anos de idade e o contrato no Ceará vai até 2024. Então, ou seja, o Vina iria sair do Ceará, iria vir para o Fluminense, realmente de contratação por parte do Ceará. Disso isso claro, as métricas do Fluminense fala o seguinte: as contratações que o Fluminense fazia, na maioria das vezes, são contratações de 26 anos ou menos de idade. A gente tem uma exceção, que era o Keno, e é apenas essa exceção, porque o restante, por exemplo, o Guga tem 24, o Vitor Eudes tem 20, 26, o Jorge tem 23, o Vitor Eudes, eu falei, o Giovanni tem 20 anos. Ou seja, realmente, assim, a maioria dos jogadores, eles são sempre de idade inferior a 26 anos. Então, as métricas do Fluminense falam para ele não ser contratado. Isso é muito interessante falar sobre isso. E também fala as métricas atuais do Fluminense para ele não ser contratado por conta de ser realmente ser comprado. Porque realmente o Fluminense ele pegou a maioria dos jogadores emprestados, não contratados, justamente. Quando eu escuto isso aqui, fica assim: o Fluminense nesse conversa para contratar o jogador. Não é emprestar, não é doar, é contratar o jogador. Ou seja, é muito estranho para a diretoria que as métricas atuais do Fluminense não estejam sendo utilizadas. O Keno, por exemplo, esperou o contrato terminar, o Fluminense contratou. O Guga esperou o contrato terminar, o Fluminense contratou. O Keno foi um dos poucos ali que realmente não teve ali. O Vitor Eudes também realmente esperou o contrato terminar para ele voltar para o Fluminense. Então, realmente falando, muitas questões ali interessantes para a gente comentar sobre. Então, realmente pensando na métrica do Fluminense, não faz sentido essa contratação. O que significa a métrica do Fluminense? É justamente as diretrizes que o Fluminense surgiu perante vários jogadores. Eu elenco o padrão sobre isso. E desse padrão eu vejo realmente o padrão. Esse jogador está no padrão do elenco do Fluminense atual. A torcida, e aí do tipo, eu vou no Twitter, faço uma pesquisa grande e relevante sobre o que a torcida pensa sobre o tal jogador. E a torcida, eu sempre deixo relevante a torcida, porque a torcida ela tem que ter voz, mesmo que ela não tenha voz, basicamente falando. E a torcida mais gosta do jogador do que não gosta. Aliás, uma coisa interessante é que no jogo de despedida do Fred, que foi contra o Ceará, muito por conta do Vina, o Fluminense teve dificuldade de vencer o Ceará. Isso eu achei muito interessante, né? Claro, o Vina ele estaria junto com o seu colega de trabalho, né, atual, que era o Lima, estaria junto com os jogadores que estão muito próximos a ele, como
como o Fred. Você também tem o Nino, que também jogou junto com o Vina. Então, realmente falando, alguns jogadores que são realmente poderosos dentro do elenco conseguem realmente ter ali o Vina ali com uma situação. E a torcida realmente ela tem isso. Ou ele fala que é um bragre, ou ele fala que é um jogador excepcional que quer voltar. É muito estranho, né? Justamente isso, né? Tem pessoas que gostam muito, tem pessoas que realmente conhecem muito futebol, que acham que é um bragre, tem algumas pessoas que também conhecem muito futebol, que ele acha que é um gênio, então se mistura bastante isso tudo, né? Mas é muito mais gente que gosta mais dele do que não gosta dele. Tudo bem? Antes de a gente continuar sobre esse assunto, eu quero fazer 2 pedidos e 2 informações. O primeiro pedido é, a primeira informação é, meus sociais estão na descrição desse vídeo, então, por favor, se atente realmente a isso. E a segunda informação é, vídeo todos os dias, às 10, 12 e 20 horas, vídeos especiais às 12 horas, e vídeos que eu posso abrir horário para 11 e 21 horas, quer dizer, então vai ser 10, 11, 12, 20 e 21. Tudo bem? Meu primeiro pedido é faça o triplo C, curte, comente, compartilhe, isso vai me ajudar bastante no meu canal. Eu tô sempre dando like, dando gostinho e comentando sobre os comentários dos outros participantes aqui. E o segundo é se inscreva no canal. Vídeo todos os dias, imagina. Então vem para mais vídeo, outro vídeo do canal, só bora. E bom, o Vina, para quem não sabe, eu sempre busco justamente alguns dados dele. E ele é titular no Ceará. Ele jogou todos os jogos pelo Ceará. Não é à toa, né, que ele realmente teve uma carreira muito legal, né? Ele jogou todos os jogos, ele jogou 37 jogos. Ele, aqui ó, gols, minutagem em campo, ou seja, olha só quanta minutagem dele. Jogou todos os jogos dele. Então, realmente, muito legal para entender melhor sobre como é que está sendo usado ali. Então, realmente, ele é titular no Ceará. Mas a questão é o seguinte: vira para ser o quê no Flu? Porque a gente já tem um Ganso, entendeu? Que é um jogador que não vai ficar na reserva, vai ser titular. A gente contratou muito o Lima, muito por conta de ter um jogador diferente do Ganso. O Vina, ele é muito parecido com o Ganso. Então a gente teria 2 Gansos, a gente teria muita pouca situação. Aí pergunta, o Lima vai ser deslocado para a ponta para o Vina se tornar um meia, e aí Marrone de um lado, Marrone de um lado, eu tenho até aqui a lista, né? Marrone de um lado, Lima de outro, o Vina no meio e Alan no ataque. A pergunta é, e o Michel Araújo? Então, cada vez mais que você fala, comenta mais sobre esse jogador, a gente vê que realmente um eventual time 3, por exemplo, que eu tenho aqui, que veria suprir a questão, por exemplo, que eu coloquei o Natan e agora o Natan que saiu, veria para ser o Michel Araújo. Aí você tem o Michel Araújo numa ponta, o Arthur no meio, o Armando e o Lambrito na outra ponta, com ele bigode centralizado. Então, realmente falando, é muita contratação, né? Essa questão toda. E realmente a gente tem que se lembrar uma coisa muito interessante, que foi a questão das polêmicas do jogador. O Vina, ele saiu muito mal no Fluminense. Ele viu que o Ceará estava dando um dinheirinho certo, estava realmente capitalizando certo. O Fluminense sempre atrasava salário. Então, muito por conta desse salário atrasado, ele saiu pelas portas dos fundos e foi se contratado pelo Ceará. Porque naquela época, o Ceará e o Fortaleza eram o ícone do pagamento certinho. E realmente a outra polêmica, né, que ele está se colocando para se tornar o contratado.
Sabe por quê? Porque o Ceará está na segunda divisão. Se ele estivesse na primeira, ele não faria tanta questão. Mas ele é aquilo, né? Se coloque sempre no holofote. O Vina, se ele for para a Série B, ele vai parar de ter esse holofote. A pergunta é, o Vina está vindo para o Fluminense porque ama o Fluminense ou porque ele está vendo que o Fluminense pode ser um caminho para ele continuar na Série A? É muito subjetivo, né, a situação toda, né? Vou até ficar grandão para comentar sobre isso. Porque, do tipo, vamos dizer que o Vina continue no Fluminense. Tudo bem. Nada contra sobre isso, né? Aliás, eu não sei se ele viria com o nome Vina. Talvez viria como Vinícius, Vini, mas Vina não. Vina é muito chato. A questão justamente é essa. O Fluminense, eu vou entender justamente o porquê ele veio para o Fluminense. O Vina tá vindo para o Fluminense porque ele ama o Fluminense. E essa polêmica, você aceita essa polêmica, justamente ele sair pela porta dos fundos e agora ele quer voltar pela porta dos fundos também? Às vezes, mesmo que o fervor seja bem para o jogador, às vezes é muito ruim para o atleta. Entendeu? Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Faça o triplo C, curte, comente, compartilhe e também se inscreva no canal do Tricolor. Vídeo todos os dias, 10, 12 e 20 horas. Amanhã, uma informação legal, amanhã vai ter vídeo especial às 12 horas, contando sobre esse aparelhado todo, que para mim está sendo uma confusão mental. Então, veio para mais esse vídeo, outro vídeo do canal. Já falei todo vídeo todo dia, já falei triplo C, já falei isso tudo. Então, muito obrigado a todos que assistiram, saudações tricolores, falou, valeu e tchau, tchau.